Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver questões do Enem. Dessa vez vamos resolver a questão 139 do Enem 2019. Estamos usando como referência o caderno amarelo, ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 139. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, que é chamado de cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Ali estão as informações, de onde esses dados podem ser obtidos. E vamos lá, considere uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em... Bom, vamos lá. Durante 30 dias, essa pessoa saudável consumiu 450 gramas de sal. Eu gostaria de saber qual foi o consumo diário médio dessa pessoa. E como é que eu posso descobrir isso? Eu posso pegar esse 450, que foi o que a pessoa consumiu em 30 dias, e dividir por 30. Porque aí eu vou estar achando o consumo médio diário de sal dessa pessoa. Então eu vou pegar esse 450 e vou dividir por 30. Coloquei na forma de fração pelo seguinte, perceba que o numerador termina em 0 e o denominador termina em 0. Então eu posso cancelar esse 0 de cima com esse 0 de baixo, tá? Olha só, eu posso fazer isso aqui. Agora, é muito importante que você entenda melhor o que está acontecendo. Sabe por que você pode cancelar esse 0 de cima com esse 0 de baixo? É porque, rigorosamente falando, você está dividindo o numerador por 10 e está dividindo o denominador por 10. Lembre-se, se você tem uma fração e divide numerador e denominador por 10, não altera o resultado. 450 dividido por 10 dá 45. 30 dividido por 10 dá 3. Tá certo? Então é por isso que você pode cancelar esse 0 de cima com esse 0 de baixo, porque rigorosamente você está dividindo numerador e denominador por 10. Bom, então para concluir essa divisão é só pegar o 45 e dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15, ok? Então, o resultado dessa divisão é 15. Isso quer dizer que essa pessoa saudável consumiu, em média, 15 gramas de sal por dia. Ok? E aí, deixa eu ver qual é a pergunta mesmo. O seu consumo médio diário, que no caso é de 15 gramas, excede o consumo máximo recomendado diariamente em... Qual é o consumo máximo recomendado diariamente? Olha aqui. Cadê? O consumo máximo de sal de cozinha não deve ultrapassar 6 gramas diárias. Então veja que consumir 15 gramas por dia está ultrapassando o consumo máximo recomendado. A pergunta é, o consumo médio, que foi de 15 gramas por dia, excede o consumo máximo, que é de 6 gramas por dia, recomendado em que percentual? Está ultrapassando o recomendado em que percentual? Vejam só, eu vou fazer isso através de uma regra de 3. Eu vou colocar o consumo
e vou colocar o percentual. Olha só, coloquei aqui, ó, consumo e percentual. Quais são os meus valores de referência? O meu consumo de referência é o consumo máximo permitido por dia, que é de 6 gramas. Então, ó, deixa eu colocar aqui, consumo de 6 gramas é o meu referencial. Pessoal, numa questão em que você vai trabalhar com percentual e vai montar uma regra de 3 trabalhando com percentual, o seu referencial vai ter sempre um percentual de 100%, tá? O seu valor referencial sempre vai corresponder a um percentual de 100%. Então, 6 gramas está para 100%, assim como, tá? Aí eu vou continuar. Mas antes de continuar, antes de botar o 15 gramas, que é o consumo que ele teve nesses 30 dias, é o seguinte, pessoal, é muito importante que você, quando for fazer uma regra de 3, tenha em mente o seguinte, você só pode usar a regra de 3 se as grandezas forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Caú, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais se quando uma dobra, a outra também dobra. E quando é que elas são inversamente proporcionais? Se quando uma dobrar, a outra ficar reduzida à metade. Tá? Então, vê só. Olha as minhas grandezas aqui. Consumo e percentual. 6 gramas equivale a 100%. Se eu dobrar o meu consumo, se eu botar 12 gramas, tá? Só para você entender essa questão de se são diretamente ou se são inversamente ou se não é nenhuma coisa nem outra. Tá? 6 gramas equivale a 100%. Se eu dobrar o consumo, se eu for para 12 gramas, faz sentido 12 gramas ser 200%? Em outras palavras, faz sentido eu dobrar o consumo e o percentual dobrar? Nesse caso, faz. Se 6 gramas equivale a 100%, se eu dobro o consumo e boto 12 gramas, é natural que o percentual correspondente seja de 200%. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Como é que normalmente você indica que duas grandezas são diretamente proporcionais? Você coloca setas, tá, no mesmo sentido. Olha só, coloquei duas setas aqui para cima, tá? O que importa é que elas sejam no mesmo sentido. Não importa se elas estão para cima ou se elas estão para baixo. Então, poderia perfeitamente você ter botado as duas para baixo. Se as setas estiverem no mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais. Se as setas estiverem em sentidos contrários, as grandezas são inversamente proporcionais. Caú, eu faço regra de 3 e não uso seta. Muito provavelmente, as regras de 3 que você costuma fazer são regras de 3 em que as grandezas são diretamente proporcionais, que realmente é o caso mais comum, tá certo? Mas é importante você saber disso, por quê? Porque se numa prova cair uma situação em que as grandezas são inversamente proporcionais, você provavelmente vai errar, porque a maioria dos estudantes está mais acostumado a fazer sempre com grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, continuando. Já indiquei aqui que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora eu vou colocar o seguinte. O novo consumo, né? Quer dizer, o consumo da pessoa saudável envolvida na questão é de 15 gramas. Então, deixa eu botar 15 gramas aqui. Tá? E esse consumo de 15 gramas equivale a que percentual? Poxa, eu ainda não sei, é isso que eu quero calcular. Então, eu vou botar um X aqui. Já que eu não conheço esse valor nesse momento, eu vou chamar de X. Ok? Pessoal, já que essas grandezas são diretamente proporcionais, olha o que eu vou fazer.
Nessa grandeza aqui, consumo, eu vou pegar, por exemplo, esse valor de cima e vou dividir pelo valor de baixo, tá? Então, vou botar aqui que tem mais espaço. Ó, 6 sobre 15. Caú, e cadê gramas? Os gramas aqui. Ó, tinha grama em cima e tinha grama embaixo. Você até pode colocar, mas na verdade não precisa. Porque como é uma divisão, vai cancelar a unidade de cima grama com a unidade de baixo grama. Tá certo? Então é por isso que é totalmente desnecessário. Aí veja só, aqui eu não fiz o de cima dividido pelo de baixo, já que as grandezas são diretamente proporcionais, quando eu vier para cá, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Eu tenho que fazer o de cima dividido pelo de baixo. Então eu vou botar 100% dividido por x. Olha só. E aí eu queria destacar o seguinte, se essas grandezas não fossem diretamente proporcionais, se elas fossem inversamente proporcionais, se tivesse uma seta para cima e outra para baixo, se aqui eu fizesse o de cima dividido pelo de baixo, aqui eu tinha que fazer o contrário, eu tinha que fazer o de baixo dividido pelo de cima. Ok? Mas se são diretamente proporcionais, o que você fizer aqui, você tem que fazer aqui também. Beleza? Bom, aqui, pessoal, uma sugestão. Antes de você fazer meios pelos extremos, perceba que essa fração aqui, ó, dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 3. Eu posso dividir 6 por 3 e posso dividir 15 por 3. Então, olha só, vou fazer isso para que meus valores fiquem mais baixos e seja mais fácil de trabalhar. Então, 6 dividido por 3 dá 2 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 5. Olha só, 2 sobre 5. Do lado de cá eu só repeti, né? Porque eu não mexi com esse 100% sobre x. Ok, aqui o que eu vou fazer? Meios pelos extremos. Então, olha só, eu vou ter que 2x é igual a 5 vezes 100%. 5 vezes 100% é 500%. Tá? Então, ó, 2x vai ser igual a 500%. O que eu faço agora? Eu divido ambos os membros por 2. Né? Lembre-se que numa equação, você pode dividir ambos os membros por 2, que não altera a equação. 2x dividido por 2 dá x, e 500% dividido por 2 dá 250%. Olha só, x igual a 250%. Essa história de dividir ambos os membros por 2, como resolver equação, só lembrando que tem uma playlist, né, equações do primeiro grau, né, usando a linguagem sugerida para resolver equações do primeiro grau, em que isso está muito bem detalhado lá, ok? Então veja, nós achamos que x é igual a 250%, né? Então, ó, 6 gramas equivale a 100%, assim como 15 gramas equivale a x. E esse x é o quê? 250%. Opa, olha aqui, letra B, vou marcar a letra B. Calma. Olha a pergunta. O seu consumo médio diário, está se referindo ao consumo médio diário daquela pessoa saudável, excede é a mesma coisa que ultrapassa ao consumo máximo recomendado diariamente em... Veja, se o consumo máximo recomendado nós chamamos de 100%, né, e o consumo médio dessa pessoa de 15 gramas equivale a 250%, esse 250% está ultrapassando o percentual do consumo máximo em quanto? Eu vou ter que fazer 250% menos 100%. Porque eu preciso ver enquanto ultrapassa. Então, olha só, minha resposta, 250% menos 100%. Quanto é que vai dar isso? 150%. Então, a resposta vai ser a letra A. Tá? Então, veja que perigo, né? Digamos que você tivesse montado a questão toda corretamente,
tivesse feito igualzinho ao que eu estou fazendo aqui, né? Chamou de X aqui, é muito comum, né? Se você tivesse feito isso tudo, achou o valor de X, é muito comum achar que já é a resposta, tá? E aí, o cara que elaborou a questão, ele foi esperto. Por que ele foi esperto? Ele sabia que algumas pessoas iam chegar no 250 e ele botou o 250 como sendo o 250% como sendo uma das alternativas. Só que estava errado, né? Porque ultrapassa, né, o consumo diário. Se o consumo diário equivale a 100% e você chegou em 250%, então ultrapassou o consumo máximo recomendado em apenas o quê? 150%. Quando eu falo apenas é porque não são os 250, mas apenas 150%. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão. Um grande abraço e até a próxima.